Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que esse vídeo fique bom. A Nairobi está aqui do lado, está de prova que eu estou uma meia hora tentando adequar a luz da luminária, porque não sei se está dando para perceber, antes eu usava uma luz amarela, agora eu estou usando uma luz fluorescente tentando ficar o mais próximo possível de uma ring light, que por enquanto eu não tenho condição de comprar, porque eu fui ver o preço, é uns R$ 170, R$ 200, né? Tenho fé em Deus, meu sonho é comprar uma câmera digital ou um celular decente, né? Por enquanto eu não tenho condição. Mas vamos lá ao intuito do vídeo, né? Que eu queria conversar com vocês sobre um tema que eu percebi que aqui no YouTube a gente não encontra muito falando, porque anos atrás, eu já tinha pesquisado sobre ele para ver se eu encontrava uma ajuda, um refrigério, alguma coisa, né? Alguma dica, algum escape, não sei como que eu possa chamar, né? Que é sobre o problema que eu tive com álcool. E por mais que as pessoas tenham um pouquinho de preconceito a gente falar alcoolismo ou alcoólatra, eu acho uma palavra pesada, eu acho mais bonitinho, mais fofo você falar. Assim, tive problemas com álcool quando eu converso com as pessoas, por mais que não tenha nada de fofo, né? E por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu tava tentando parar de beber. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu tava tentando parar de beber, eu pesquisava vídeos aqui no YouTube e eu não encontrava nada, gente. Eu encontrei uns 2 ou 3. E desses que eu encontrei, eu não encontrava nenhuma menina, nenhuma mulher falando, entendeu? Nenhuma pessoa jovem. Ou se eu encontrava, eu encontrava só médico, mas médico ele vai falar aquela visão de médico dele, de ajuda, que é fácil às vezes falar, porque é o que ele estudou, é o que está nos livros, né? E não é ele que passou por aquilo, né? Então, assim, não tô falando que eles fazem por mal, mas às vezes é fácil falar. Eu vou fazer de tudo, gente, pra esse vídeo não ficar longo, mas eu acho que de tudo que eu tenho pra falar de alguma forma que possa ajudar vocês, eu acho que esse vídeo não tem como ele ficar com menos de 10 minutos. Eu tô tentando ajustar essa luz aqui. De verdade, gente, tá? Eu não sei o que é pior. A luz do quarto tá acesa e eu tô tentando ajustar com essa aqui e não tá dando muito certo, me perdoem mesmo. E é isso. Bom, e eu tava tentando achar alguns vídeos na época que eu tava tentando parar de beber, porque eu não conseguia parar de beber e eu não conseguia achar nada. Então agora eu vou fazer esse vídeo que sirva de ajuda pra alguém, né? Eu vou contar um pouquinho, resumidamente, minha história com álcool. Eu tenho 35 anos de idade. E tipo assim, eu na minha juventude, na minha adolescência, eram outros tempos, como eu sou uma pessoa mais velha, assim, pra mulher sempre teve aquele preconceito, né, da sociedade, assim, né? Não vou dizer que eu era presa em casa, minha mãe nessa questão, ela tentou cuidar da gente, principalmente por ser mulher, né? Eu não saía muito. E também, como eu cresci num berço evangélico, essas coisas assim, eu sempre vi como errada, né, tal, até hoje eu ainda vejo, né. Então, assim, depois de uma certa época eu parei de ir pra igreja e aí eu peguei e comecei, assim, saía poucas vezes, né, às vezes saía com alguma amiga que era da época de escola, não chegava no dia seguinte. Assim, as poucas vezes que eu bebi, a experiência que eu tive foi péssima, eu passei mal, tipo, não aguentava beber muito. E, enfim, bebi poucas vezes na adolescência. Por que eu tô querendo dizer isso, gente? Porque geralmente os adolescentes, as pessoas começam a beber cedo, entendeu? E no meu caso, a que ponto eu quero chegar, gente? Eu comecei a beber, eu tinha 25 anos de idade. Geralmente as pessoas com essa idade, 25 anos de idade, deu tempo delas, tipo, sei lá, sair, curtir a vida, que seja, né? E com 25 anos de idade já, ou colocar a cabeça no lugar, tipo, ver que aquilo não era legal e, tipo, dar uma sossegada, ou sei lá, ou enfiar o pé na jaca e não admitir, né? Enfim. Estranhamente comecei a beber mais tarde. Por quê?
Eu acho que, na verdade, tipo, aquela coisa de, sair com amigos, nunca tive muitos amigos, né? Então, tinha uma época que eu tava morando sozinha, então talvez foi ali que eu vi mais oportunidade de tipo, de beber, entendeu? Porque minha mãe, ela sempre foi evangélica super fervorosa, então ela nunca aceitou essas coisas. Então, enquanto eu morava ao lado da casa dela, dentro da casa dela, isso não podia acontecer. Então, se eu chegasse em casa e ela percebesse que eu bebi, tipo assim, ela ia ficar muito irritada, né? E eu tive meu filho com 20 anos, então dá pra vocês perceber que quando eu comecei a beber, eu já tinha meu filho. Então, minha mãe achava isso um absurdo, né? Enfim, até aí não é o problema. Eu só sei que, resumindo, assim, acho que por volta de 2011, com o fim de um relacionamento, eu comecei a beber, mas no caso eu bebia porque eu tava triste. Eu bebia pra tipo, fugir da realidade, esquecer um pouco das coisas. Eu sei que muita gente pode falar, mas quando a pessoa bebe, ela não foge da realidade, ela não foge dos problemas. No dia seguinte, os problemas estão tudo ali. Mas, gente, quando você tá muito triste, aquela angústia, aquela tristeza, sabe? Que você tá dentro, você quer tirar de dentro de você de alguma forma, gente. Aí, não sei se teve algum dia que alguém me convidou pra sair, vamos tomar uma cerveja. E aquela euforia que de início o álcool dá, eu me senti bem. Aí, eu, como qualquer outra pessoa, assim, fala assim, imagina, eu, nova, assim, desse jeito, né? Uma pessoa entendida, que estuda, eu vou virar alcoólatra, imagina, coisa feia, isso é coisa de, sei lá, de homem mais velho, sabe, de outro tipo de pessoa, a pessoa que é uma tranqueira, sei lá. Eu não imaginava. Sendo que, assim, na época, por exemplo, eu não sei se vocês vão entender onde que eu tô querendo chegar. Eu não tinha muita informação, eu não tinha internet em casa, aquela época, né, eu fui ter internet em casa, acho que eu já contei outro vídeo, quando que eu comecei a faculdade, né, minha mãe colocou justamente só por causa disso, eu não tinha condição de manter tudo sozinha. Aí ela falou, vou colocar a internet em casa só porque você vai fazer a faculdade. Então isso foi em 2013. E eu não tinha informações para saber que existe uma predisposição genética. Quando eu fui pesquisar e descobri isso, eu já tava com o pé atolado, sabe? Já tava com o pé na cova, já tava, sabe, atolado até o pescoço no vício, né, do álcool. E tipo assim, porque, tipo assim, meu avô, por parte de mãe, ele bebia, ele era alcoólatra, assim, bebia, assim, de... Eu sei que é assunto chato, às vezes eu não gosto de aprofundar, mas como o vídeo é sobre isso, eu vou ter que falar. Tenho um pouco de vergonha. A infância da minha mãe foi marcada por isso, assim, tipo, beber de destruir a casa. Minha mãe tinha bastante irmãos, né, que naquela época as pessoas mais antigas tinham bastante filhos, entendeu? Minha avó teve 9 filhos e, tipo, meu avô, assim, já era uma situação de extrema pobreza. E ainda, tipo, meu avô bebia, então o que poderia ter em casa é que não tinha mesmo, que gastava tudo com bebida. Então a vida da minha mãe foi muito marcada com isso. E minha mãe, quando, tipo assim, ela conheceu meu pai, talvez, assim, ela sabia que meu pai bebia, mas ela não sabia que ele bebia tanto, entendeu? Então, não sei se vocês estão entendendo onde que eu tô querendo chegar. Já tinha uma predisposição por parte de mãe, e meu pai também bebia. Então, eu acho que a possibilidade de algum de nós, que sou eu mais 3 irmãos, de algum de nós tender pro vício, né, é muito grande, entendeu? Tem gente que não acredita nisso. Então eu achava que eu não ia viciar, enfim. Eu só sei que, gente, de início, eu bebia, assim, uma vez ou outra, umas 3 latas. Eu só sei que, tipo assim, gente, no início, não é do início que você vai começar a se afundar mesmo no vício. No início é um final de semana, uma vez no mês, 3 latas, 4 latas, você bebe até passar mal. Meu, e tem assim também assim uma questão muito social de, por exemplo, você vai pra um rolê, um barzinho, alguma coisa, os amigos falam, tipo, ri da tua cara, você não aguenta beber, entendeu? Tipo assim, que nem o pai do meu filho, o meu cunhado, o irmão do pai do meu filho,
desculpa, eu não queria expor ninguém, né? Mas ele ficava rindo, por exemplo, não aguenta beber, eu aguento beber. Gente, então assim, o ponto que eu quero dizer também, outra coisa importante, que entre pessoas jovens tem muito isso, assim, de muita zoeira, assim, de quem não aguenta beber, se você não aguenta beber, você é fraco. Eu, na minha cabeça, ó como que eu era besta, assim, eu era retardada, idiota, muito imatura. Sempre fui muito imatura pra minha idade, ficar pensando, nossa, eu queria aprender a beber igual ele bebe bastante, ele não fica bêbado, ele não vomita. Gente, olha aonde eu tava me enfiando. Aí, enfim, aí foi passando os anos, que nem eu costumo dizer, gente, quando que eu chego a contar, o ponto que eu cheguei, as pessoas ficam olhando e falam, caramba, meu, como você se permitiu chegar a esse ponto? Gente, eu juro pra vocês, se você tá começando, você tá indo nesse caminho, sai e desce o mais rápido possível. Por quê? Não foi do dia pra noite que eu comecei a ficar do jeito que eu fiquei, aonde eu fui parar no fim, entendeu? E se você tem uma predisposição genética, gente, não paga pra ver. Mas fulano tem e não bebe. Tipo, tem um pai que era alcoólatra, mas não é. Gente, não paga pra ver. Se ele é, que bom, Deus ajude ele. Mas, por exemplo, eu também achava que não. E conforme foi passando os anos, foram tendo mais acontecimentos ruins na minha vida, que eu já contei em outros vídeos, né? Por exemplo, esse fim de relacionamento, aí depois eu voltei com a pessoa, mas mesmo assim o vício já tava ali. E ele não tinha noção de como eu tava, porque ele não morava comigo. Perto dele, por exemplo, se eu bebia bastante, se ele me viu uma vez na semana, porque, por exemplo, namorado se vê o quê? Uma vez na semana ou 2 vezes que seja. Ele achava que era só naquele dia ali, entendeu? E outra coisa, a gente deixando claro, que tem muita gente que acha que é alcoólatra só quem bebe todo dia. Mas se a pessoa beber uma vez na semana e ela não consegue parar um limite ali, ela também é alcoólatra, entendeu? Aí depois disso foram acontecendo uma coisa. Eu vou entrar num ponto mais importante também que sirva de lição pra vocês, que foi quando eu entrei na faculdade. Gente, eu não tenho nada contra ninguém colocou a bebida na minha boca, ninguém tomou dinheiro da minha mão pra mim ir lá comprar bebida e eu beber, entendeu? Mas pra mim, assim, tipo assim, a pessoa hoje, assim, se eu fosse uma pessoa que eu bebesse, eu não chamaria ninguém pra beber comigo, assim, porque é como se a pessoa estivesse chamando pra fazer algo ruim pra ela. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Na época da faculdade eu conheci uma menina que toda vez que ela ia pro bar, a gente ia depois da aula. Não tinha nenhum prejuízo com os estudos. Eu nunca, tipo assim, matei a aula pra ir beber, entendeu? A gente ia depois da aula, se faltasse algum professor, ou se tivesse alguma janela, alguma grade, e a gente fosse embora mais cedo, vamos tomar um litrão ali, beleza. E a pessoa, ela tinha uma certa condição pra ela poder pagar, né, a bebida, beleza. Aí eu ia, tal, e bem na época, tipo assim, eu tava passando por problemas de relacionamento, porque assim, a pessoa que eu tava sofrendo pelo fim do relacionamento estudava na mesma faculdade que eu. Então eu via ele todo dia. Gente, aquilo ali me fazia mal, porque ele passava do meu lado, assim, fazia de conta que não me via. Eu via ele olhando para outras meninas, eu via às vezes ele passando, conversando, não era ficando, mas conversando com outras meninas, eu ficava com ciúme. Eu já vi ele passando com amigos e os amigos dele olhando para outras meninas e ele também olhando. Só que se eu não tava namorando com ele, ele não tava nem ficando comigo, eu não podia achar ruim, eu não podia falar nada, gente. Só que aquilo tudo foi me fazendo mal. E, tipo assim, depois disso a gente já conversou, ele falava que era impressão minha, que realmente quando ele passava do meu lado ele não me via. Só que eu até hoje eu acho que ele me via assim. Eu, no fundo, até hoje, eu acho que ele tinha vergonha de mim, tipo assim, de falar comigo na frente dos amigos dele, não sei. E aquilo muito mexeu comigo. Hoje, até hoje, pode até não ser verdade. Pode ser coisa da minha cabeça, impressão minha, realmente, de repente ele não me via. Mas aquilo fazia mal pra mim, entendeu? E, enfim, e aquilo foi fazendo beber, beleza. E assim, eu queria pedir desculpa se essa pessoa, essa menina que eu ia com ela pro bar, se ela um dia assistir esse vídeo, eu queria pedir desculpa pra você,
que eu não tô te culpando por nada, mas eu quero dizer que foi a partir dali que o negócio desgringolou, como meu marido fala, usa essa palavra. O negócio foi aí que desceu a ladeira. Eu era do grupo dela, dos trabalhos, da faculdade. No ano seguinte eu mudei de grupo, então eu me afastei um pouco dela, entendeu? Só que aí então eu já começava a ir pro bar sozinha, gente, pra beber. Eu não tenho nada contra, gente, beber sozinha, beber no bar. A maioria das vezes eu bebi em casa, isso é quando eu ia pra faculdade. Final de semana e durante o dia eu bebia em casa, eu ia no mercado, eu comprava e eu levava pra casa. E eu lembro que eu chorava muito, porque, assim, ó, tipo assim, eu era uma pessoa normal, aí eu tive um término de relacionamento, desci um nível. Aí, durante a faculdade, uma coisa que eu já contei em outros vídeos, minha mãe foi embora pro interior, minha família foi embora pro interior, e eu fiquei sozinha aqui em São Paulo. Desci mais um nível. Depois disso, meu filho precisou ir morar com a minha mãe. No interior eu fiquei um pouco mais, acho que quase 2 anos, 1 ano longe do meu filho também. Então eu cheguei aqui, ó, no fundo do poço. E com toda essa tristeza, a única forma, gente, eu não sabia o que fazer, gente. A única forma que não sei, supria aquele vazio, aquela angústia, aquela dor, aquele peso, aquela falta de ar, aquela tristeza, era bebendo. Então se eu comecei a beber uma latinha, eu só bebia cerveja, tá, gente? Pra deixar bem claro. Tipo assim, eu não bebia bebida quente, não gostava de uísque. Pra mim, uísque é uma bebida cara, que pra mim não vale R$1, assim, credo. Deus me livre. Eu sempre bebi cerveja, eu sempre amei cerveja. E era isso. Então começou com uma latinha, com 2, com 3 e foi indo. Vamos supor assim, ó, dentro desses 4 anos da faculdade, eu comecei em 2013 a faculdade, me formei em 2016, sabe, com a honra e glória de Deus, assim, muita ajuda de Deus do meu lado, assim, nunca perdi um ano, nunca peguei DP, já fiquei de recuperação, mas assim, a faculdade que eu estudava era muito puxada. Estudei na São Judas, lá na Moca, né, uma das melhores faculdades particulares aqui em São Paulo, consegui bolsa lá. Tem gente que fala que faculdade é tudo igual, depende muito do aluno, mas eu acho que é muita dor de cotovelo. Desculpa, gente, me perdoa mesmo. Se quiser dar dislike, pode dar no vídeo, mas só quem estudou na São Judas. Podia ser pedagogia, podia ser direito, podia ser sistema, engenharia. Todo mundo fala a mesma coisa. Lá o negócio é puxado. E até esse peso, assim, gente, tipo assim, tipo, os professores muito exigentes, aí juntou tudo, juntou esses problemas pessoais que eu tinha com a faculdade, porque quem fez faculdade sabe que a gente sai de lá com um psicológico ferrado, pra não falar outra coisa. Tipo, quando eu terminei a faculdade, é que nesses dias eu tava conversando com meu esposo, ele estudou na mesma faculdade que eu. Quando você termina a faculdade, você tá assim numa ansiedade, numa angústia tão grande que você precisa fazer terapia, fazer tratamento, que nem no meu caso eu precisei até tomar medicação, e um dos motivos também foi por causa do alcoolismo, né, que eu procurei tratamento, e tipo assim, porque você fica muito assim, ó, ligado, ai meu Deus, porque é nota, é entrega de trabalho, aí você fez o trabalho, você demorou meses pra fazer, e o professor devolve, fala que ficou ruim, e você fala, meu Deus, vou ficar de recuperação, você acaba ficando de recuperação. E na época que eu estudei na São Judas lá, não era semestral, ainda era anual, gente. Curso anual é puxado, porque se você não conseguir nota até a metade do ano, depois do final do ano, você não consegue correr atrás do prejuízo, você fica de recuperação, aí você tem que estudar a matéria do ano todo e fazer uma prova com a matéria do ano todo. Gente, olha, era estado de choque. Eu chorava, eu achava que eu ia pegar DP, se eu pegasse DP eu não ia saber o que fazer. Quantas vezes eu achei que eu não ia aguentar, eu pensava em ir embora pro interior, largar tudo aqui. Meu marido, graças a Deus, não deixou eu fazer isso. Realizei meu sonho, porque era meu sonho, assim, eu terminar a faculdade, ter a profissão que eu tenho, né? E, enfim, então imagina tudo isso, juntou tudo isso na época. Então, assim, com o passar dos 4 anos, gente, eu acho, assim, que eu acho que minha mãe, então vamos lá, um marco, assim, minha mãe foi embora em 2015, eu me formei em 2016. Gente, quando minha mãe foi embora,
Aí ela não tava mais por perto pra poder, tipo, brigar comigo. Não que eu tava esperando ela de obrigação, não achei bom. Mas eu fiquei triste porque eu não queria que ela fosse, entendeu? É, Aí eu comecei a beber mais ainda. Gente, eu lembro uma vez que eu fui fazer uma prova. Eu não me orgulho disso, gente. Um monte de vergonha. Eu tenho medo de alguém da faculdade ou alguém que era da minha sala. Tipo, se um dia assistir esse vídeo, eu ouvia falando isso, gente. Tipo assim, eu bebia. Eu só sei que aí eu achava que eu não ia conseguir. E aí depois eu coloquei minha cabeça no lugar. Na época, assim, meu esposo conversava muito comigo, se aproximou de mim. Sabe, pra mim pôr a cabeça no lugar, focar nos estudos, tentar terminar o mais rápido possível, trazer meu filho de volta. E eu já tô começando a entrar no outro assunto, que eu vou fazer um outro vídeo, gente, explicando por que minha mãe foi embora, né? Meus irmãos, eles não concordavam que minha mãe me ajudasse, eles me achavam folgada, entendeu? Na época eu ganhava pouco no estágio e, tipo assim, eu não podia dar a ajuda que eles queriam que eu desse pra minha mãe. Eu morava do lado da casa dela. O estágio de pedagogia, eu acho que qualquer outra área pagava uns 400, 600 reais. E eu com um filho, pagando aluguel. Meu aluguel, acho que na época era em média uns 400 reais. Era praticamente... Então, imagina, eu tinha que comer, tinha que pagar passagem, comprar material da faculdade. Aí depois que surgiu aquele passe livre, que aí a gente, graças a Deus, não pagava mais passagem pra ir pra faculdade, né? E tudo isso, gente, só sei que era complicado, sabe? Eu saía de casa para fazer o estágio às 5 horas da manhã, depois de lá eu já ia pra faculdade e ficava lá até 10h30. Então, imagina, eu passava o dia todo fora e muitas vezes o que eu tinha pra comer era um fofura. Eu não tô reclamando, gente, muita gente passou por isso, mas que nem tinha menina que comia uma coxinha, comia um lanche, uma batata frita, eu nem pra isso não tinha dinheiro, de verdade, assim, não tô reclamando, gente, tô me fazendo de vítima, de coitada, pelo amor de Deus, não é isso. Só que pensa, assim, tipo, você passar o dia todo fora, assim, com um miojo, às vezes, na barriga, um fofura, não é fácil. Às vezes eu não tinha 4 reais, 5 reais pra comprar uma coxinha, que quem faz faculdade sabe que lá tudo, assim, é caríssimo, caríssimo. E ambulante não é permitido lá perto. Enfim, tudo isso foi meio que juntando, eu ficava ruim. Aí eu fiquei muito triste porque eu fiquei longe do meu filho, muitas vezes não tinha dinheiro para ir ver ele todo mês. Quando eu ia ver, assim, eram uns 200 reais e de volta, a passagem era por volta de 100 reais para ir daqui pro interior de São Paulo. Minha mãe e meu filho moravam 5 horas de viagem daqui. Eu fiquei muito triste porque meus irmãos ficaram na cabeça da minha mãe. Olha, ela é folgada, vai morar no interior porque a vida aqui em São Paulo não é fácil. E o meu irmão mais novo tá dando trabalho pra minha mãe. Foi um dos motivos que ela foi embora, né? Pra ela, assim, meus irmãos fizeram ela se convencer de ir embora pra não me ajudar, eu me virar sozinha. E porque meu irmão tava se envolvendo com pessoas erradas aqui em São Paulo. Então, por isso também que ela foi embora pro interior, pra tirar meu irmão caçula daqui. Enfim. E eu fiquei longe do meu filho e aquilo ali me fazia muito mal. Eu acho que pra muitas pessoas, tipo... Eu não sei, não vou me diminuir. Pra quem não tem filho, não entende o que eu tô falando, mas... Você ficar um ano longe é muito triste, sabe? Outro dia eu faço outro vídeo falando sobre isso. Mas é horrível, gente. E eu pensava todo dia em largar a faculdade. Eu falava, não, eu vou focar pra dar um futuro melhor pra ele, pra eu ter um futuro melhor. E meu esposo me ajudava, assim, tipo, na época a gente namorava, assim, ter foco pra eu não desistir. Enfim, aí trouxe ele de volta em 2016. E assim, só que quando eu trouxe ele de volta, eu praticamente já era alcoólatra, meu esposo não morava ainda comigo, então ele não percebia. Eu acho que em 2016 eu já bebia já umas 6 latas por dia. 6, 8 latas por dia, é bastante coisa. E aí, em 2016 eu me formei em dezembro, aí parecia que a vida, nossa, e todos viveram felizes para sempre, aí trouxe meu filho de volta. Não. Em 2017... eu entrei num emprego assim que era meu sonho entrar lá, muito concorrido, sabe, um salário muito bom, sabe, uma escola muito conhecida aqui em São Paulo, de nome, assim, que era meu sonho trabalhar lá. E, tipo assim,
no meio de 2017, eles anunciaram que a unidade que eu trabalhava ia encerrar o atendimento. E como tinha pessoas que trabalhavam lá há 20 anos, eles iam tentar realocar as pessoas que tinham mais tempo. Eu tinha menos de um ano lá. É lógico que eu ia ser uma das primeiras a ser demitida. Eles iam dar prioridade. Porque, assim, tinha outra unidade da escola que eu trabalhava, só que, assim, nessa crise, que já vinha desde aquela época, imagina hoje, né, em 2020. Tipo assim, cada um que tinha seu emprego segurava o seu. As outras unidades não tinham vaga disponível, porque ninguém pedia as contas, porque era um bom emprego, era um salário bom. E então não tinha vaga pra mim poder ir pra outra unidade. Então eu fui desligada. Na mesma época que aconteceu isso, que eu recebi essa notícia, teve um dia que eu briguei com meu filho porque ele tinha uma cachorrinha, ele não limpou o cocô da cachorra, eu acabei, tipo, ficando nervosa e, tipo, bati no meu filho, tipo, e eu sei que isso não é certo, gente. No dia eu não tinha bebido, tá? Era cedo ainda. E, tipo assim, ele pegou, o pai dele morava perto, ele foi pra casa do pai dele e morou de julho, uma coisa assim, até dezembro de 2017. Então, assim, foi mais uma vez que ele ficou longe de mim. Eu sei que isso é errado, gente, bater, não tô falando que isso é certo, tá? Não façam isso. E foi um dia, assim, que eu fiquei muito nervosa, né? Porque eu que cuidava da casa, fazia tudo sozinha. Eu sei que isso é errado, eu me arrependi, eu pedi perdão. E depois disso, eu nunca mais fiz mais nada com ele. E foi isso. Mas tudo isso, o fato de perder o emprego em 2017, meu filho ter ido morar com o pai dele, por causa dessa briga que aconteceu, eu fui meio que me afundando, né? Em 2017. Em 2018, meu filho voltou a morar comigo, né? Dezembro de 2017, janeiro de 2018. E eu já tentei, em 2018, procurar tratamento pelo SUS. Aí eu falei pro meu esposo que não dava mais. Eu tentei procurar tratamento pelo SUS, só que eu não gostei muito porque ele só passava alguns remédios que me dava muito enjoo e eu não tinha qualidade, assim, de vida, né? Praticamente não tinha eu não conseguia, não tinha produtividade, nem pra estudar, nem pra cuidar da casa, nem se eu fosse arrumar um emprego eu não ia conseguir. Eu sentia muito enjoo e ficava deitada, que eu tomava aquela sertralina, né? E aí, final de 2018, eu me casei e ele me colocou no convênio dele. Eu casei em novembro de 2018 no papel. A gente já morava junto desde 2017. E meu marido foi morar comigo foi em julho de 2017. Acho que foi mais ou menos a época que meu filho foi morar com o pai dele. Eu me senti muito sozinha, tudo isso. E assim, quando que eu percebi, pra esse vídeo não ficar longo, eu percebi que eu precisava de ajuda. Chegou um ponto que nem teve uma vez que eu tava procurando uma casa pra alugar, eu saí e eu já tinha bebido, tava nervosa, eu virei meu pé, machuquei meu pé, eu rompi o tendão, fiquei com o pé enfaixado, acho que uma semana, um pouco mais. Aí eu fiquei abusando, né, com gesso mesmo assim, andando pra lá e pra cá, fazendo as coisas dentro de casa e não fiz o repouso direito. Aí eu tirei a tala de gesso e meu pé dói até hoje por causa disso. Teve uma vez que eu caí na praia, eu briguei muito com meu marido, assim, esse era um dos motivos também. Eu caí, a gente tinha ido pra praia em janeiro, eu caí, arranquei a tampa do meu joelho, tropecei com uma rasteirinha que eu tava e aquilo ali encheu de areia, que a gente tava perto da beira da praia, assim, tava voltando pro apartamento no final do dia. E aquilo infeccionou e faltava ainda uns 2 dias pra gente voltar de viagem e eu não conseguia. No dia seguinte eu tentei entrar na água, ardeu muito, que a água do mar era salgada. E aí infeccionou, eu voltei pra São Paulo, tive que fazer aquela tala no joelho e eu não conseguia nem dobrar o meu joelho, andava mancando. Eu já arrumei briga com o vizinho, a vizinha quase me pega, sorte que eu tava na parte de dentro e não saí pra fora. Ela me puxou pelo meu cabelo e pela minha roupa, conseguiu bater no meu rosto. Então, assim, gente, eu corria risco de vida. E ali eu via que já não dava mais, gente. Eu brigava com meu marido, se eu saísse com ele, fosse pra um parque que no Ibirapuera.
brigava por causa de ciúme, ele não podia olhar pro lado que eu achava que ele tava olhando pra alguém, e a gente brigava, eu já cheguei a agredir ele, eu não sinto orgulho disso. Onde que eu quero chegar pra ajudar você, gente? Foi ao ponto que eu percebi que não dava mais. Tudo isso foi mais ou menos em janeiro de 2019 já, eu acho. Tô confundindo, né? E aí eu vi que não dava mais. Aí a última vez eu já tava tentando parar de beber, só que sozinha eu não conseguia. Eu ficava uma semana assim, sem beber, eu não conseguia, gente. Eu senti uma fissura, assim. Eu não começava a beber cedo, mas quando era mais ou menos meio-dia, 1 hora, eu já tava procurando ir no mercado. E teve um dia que, por causa de ciúme também, um dia da eleição, aquela última eleição que teve pra presidente, a gente foi votar, aí a gente encontrou no caminho uma amiga que trabalhou com ele, né, num serviço. Aí ela pegou, cumprimentou ele, falou assim, ai, que bom que vocês vão casar. Ele falava que não ia casar, falou pra ele. Aí, quando chegou em casa, eu fiquei brigando com ele, perguntando pra ele, mas que intimidade vocês tinham, que você ficava falando pra ela que você não ia casar comigo, não sei o quê. E eu só sei que eu briguei, assim, de quebrar algumas coisas em casa, tipo, nada demais, assim, mas, sei lá, tipo, eu peguei um rodo e eu bati na lâmpada, porque eu ficava brigando que era pra apagar a lâmpada pra economizar energia. Aí, sabe essas lâmpadas fluorescentes, que ela compridinha? Eu fui pegar ela e machuquei minha mão, eu tenho marca até hoje. Eu quase que eu perco meu dedo, eu não quis ir pro hospital tomar ponto, porque eu morro de medo de agulha. Mas eu tava muito nervosa, assim, muito transtornada. Tinha bebido muito, né, esse dia que eu briguei com ele por causa de ciúme. Aí na hora que eu cortei, eu fui pegar a lâmpada, eu cortei aqui, mas foi sem querer, tá, gente? Fica achando que eu fiz de propósito. Saiu muito sangue, gente. Aí ali, ó, deu um estalo. Parece assim, Deus que me perdoe, assim. Essa parte espiritual eu também acredito muito, assim. Se vocês não acreditam, eu respeito e me respeitem também. Mas, gente, parece que... Eu sei que tem muita coisa que é falta de vergonha na cara da gente, mas nessa hora parece que eu caí em mim, caí em si, sei lá como é que se fala. Eu voltei, assim, sabe? Eu tava muito nervosa, eu olhei aquele tanto de sangue. Aí a gente pegou um pano, encharcou o pano, assim, de sangue, gente. E foi naquela hora que eu vi que não dava mais, gente. Que eu precisava pôr um ponto final naquilo. E antes disso, já, um tempo antes, que nem eu falei, eu já vinha tentando parar de beber. Eu falava, amor, eu não consigo, eu preciso de ajuda. E nesse dia eu vi que foi o ponto final, eu vi que eu ia acabar morrendo, eu ia acabar me matando, eu ia acabar perdendo minha família, porque meu esposo, ele é um amor de pessoa, sabe, gente? De tudo que aconteceu, ele sabe o que ele fazia? Ele se calava, ele não falava nada, ele não revidava. E meu marido, graças a Deus, ele não bebe, não fuma, não tenho nada contra que tem vício, porque tem gente que tem vício e também não se transforma, né, desse jeito. E aí eu peguei e comecei a fazer o tratamento pelo convênio. Onde que eu quero chegar? Em janeiro de 2017 eu comecei o tratamento com estalopram. Não tô indicando remédio, gente. Eu não ligo de falar nome de remédio porque eu sei que só dá pra comprar com receita. E o médico vai primeiro ouvir o seu relato pra depois te indicar um remédio. Então, eu falo mesmo. Eu comecei, eu acho que foi com 10 miligramas, né? E não sei como, gente. Na mesma semana que eu comecei a tomar o estalopram, foi como... Claro que eu também já vinha com uma parte espiritual, pedindo pra Deus me libertar, me curar, e mesmo pedindo ajuda pra Deus, eu não conseguia parar. Na mesma semana que eu comecei a tomar o remédio, assim, em 2, 3 dias o remédio já começou a fazer efeito e eu não senti mais vontade de beber. Não tô falando, gente, que esse remédio é pra você parar de beber, mas eu acho que no meu caso, Área, eu bebia por alguma compulsão, por alguma ansiedade, alguma angústia, um vazio, sabe? Uma dor, não sei, que nem uma sede, alguma coisa. E eu tomando remédio, essa angústia, essa tristeza, essa depressão, ela foi embora. E eu não senti mais necessidade de procurar bebida. Tanto que pouco tempo depois, acho que assim, 1 mês depois já, gente, tipo assim... eu passava na frente da geladeira de bebida no mercado, eu não sentia mais nada. Hoje, se você me oferecer um copo de bebida, se eu ver na minha frente, eu não sinto desejo, graças a Deus, de beber. E
é isso, gente. Aí eu tive alguns outros problemas em questão, assim, de... Teve um concurso público que eu não passei. Acho que foi em junho, julho do ano passado. Eu aumentei pra 15 miligramas estalopram, mas voltar a beber, graças a Deus, nunca mais voltei a beber. Então, em janeiro fez 1 ano que eu não bebo, tem 1 ano e meio já que eu não bebo. Então, eu costumo contar que tá indo pra 2 anos, sempre conto pra mais. Janeiro de 2021 faz 2 anos que eu não bebo. Gente, se uma pessoa abrir uma lata de cerveja aqui na minha frente, que nem meu sogro faz, meu, não sinto vontade, você pode beber na minha frente. Hoje em dia eu passo do lado da geladeira de bebida no mercado, não sinto vontade. E isso aí me faz muito bem, gente, porque antes, eu juro pra vocês, é horrível assim, sabe? Eu passava do lado da geladeira do mercado, meu marido ficava assim com uma cara triste. E eu falava, por favor, só hoje. Ele ficava triste. E eu pegava, porque assim, eu sentia que nem uma fissura, gente. Era tipo meio-dia, 1 hora da tarde, eu precisava beber. E tipo, eu sentia uma sede. Eu passava na frente daquela geladeira, eu precisava. Hoje isso já não acontece, graças a Deus. Hoje eu prefiro levar Danone, chocolate, bolacha. Ou também não precisa ser doce, graças a Deus. Eu não sou viciada em doce. Eu prefiro levar, tipo, sei lá, salada, fruta, café. Café eu gosto. Enfim, gente, eu só sei que é isso. E então, assim, eu tô aqui pra resumir, pra acabar com esse vídeo, porque ele ficou enorme, mas eu creio que esse vídeo vai ser a salvação de muitas pessoas. Tô aqui, prova viva disso. Pra resumir, eu vou falar algumas palavras. Tem muita pessoa que às vezes é alcoólatra, ela não tem coragem de falar. Tem gente que vê muito glamour, tipo assim, na bebida. Então eu falo pra vocês, assim, a pessoa pode ser bonita, pode ser jovem, quem vê cara não vê coração, gente. E não fique com vergonha, eu tô aqui pra ajudar você. Você achou esse vídeo, você vai ver que se eu conseguir, você consegue. Então, gente, procure o SUS, procure o CAPS, que nem eu moro aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, estado capital. Procure o SUS da sua região. Tem jeito sim, você consegue. E o que eu indico, se você conseguir, esse remédio que eu tomei é muito bom, esse estalopram, a gente fala muito bem dele. Ele custa uns R$ 70, gente, mas eu, assim, sabe, eu quero, lógico, um dia começar o desmame, mas também se for pra passar a vida toda sem... tomando ele, pra mim não tem problema, é R$ 70, mas eu vejo ele como fosse uma conta de água, de luz, de telefone, o desodorante, absorvente, o shampoo do cabelo, não sei, gente, pra mim, assim, é o básico ele, entendeu? Porque Deus, primeiramente, meu marido me ajudou muito. Eu quero dizer, amor, eu te amo, se você estiver vendo esse vídeo. Apoio de família é muito, 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 muito importante, porque, assim, se minha família um dia ver esse vídeo, meus pais, meus irmãos, eu quero dizer pra vocês, assim, pedir perdão pelas coisas que eu disse. Hoje eu não tenho mais mágoa, sabe? Mas desculpa se eu vou magoar vocês falando isso, mas é o meu ponto de vista. Que, tipo assim, quando meus pais, meus irmãos viraram as costas pra mim, eles não tinham obrigação, deixando bem claro, entendeu? Só que tem gente que bebe e não consegue parar de beber. Gente, não olhe uma pessoa que tá bebendo, às vezes achar que é safadeza, que eu já ouvi muita gente dizer, ou até mesmo um drogado na rua, uma pessoa que tá lá, sei lá, fumando crack na Cracolândia. Gente, talvez a pessoa tá ali e ela só precisa de uma ajuda. Essa ajuda meu esposo me deu, ele me deu a mão. E ele investiu, não tô dizendo financeiramente, mas investiu em mim, porque se fosse qualquer outro cara, eu costumo falar assim, por tantas pessoas que passaram na minha vida, imagina, gente, ia lá e dava bebida mesmo. Agora, tipo assim, meu esposo me deu a mão, me deu a oportunidade de mudar, sabe? Por isso, assim, que eu amo ele muito, e não sei, não importa o que aconteça o dia de amanhã, eu sou uma pessoa que eu sou muito grata por tudo que ele fez na minha vida, primeiramente Deus, depois o meu esposo. E então, assim, apoio de família é importante. Se você puder procurar um convênio, que nem meu convênio é Porto Seguro, que é da empresa do meu esposo, procure um convênio, procure uma clínica, não deixa pra amanhã, que hoje eu costumo falar pro meu esposo, se desde aquela época, tempos atrás, eu já tivesse buscado ajuda, como eu estaria hoje, entendeu? Porque eu posso dizer assim que hoje, se vocês olharem meus vídeos antigos, hoje eu tô transformada, gente, depois que eu comecei a tomar o remédio. Quase 2 anos sem beber, mas ainda ficou algumas sequelas, assim, questão de depressão, de ansiedade. Então, assim, procure ajuda, gente, tá? E é isso. Esse remédio, deixa eu ver, eu falei, né, o estalopram é muito bom. E é isso, meninas e meninos, um beijo pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.
podem interagir, gente, que eu sinto, eu tô sentindo isso aqui, ó, que tava faltando isso. Faz muitos anos que eu queria fazer esse vídeo aqui. E eu tinha vergonha, eu ainda tenho, eu vim aqui me expor, que eu morro de medo de alguém um dia ver esse vídeo me prejudicar de alguma maneira, né? E é isso, mas eu vim aqui porque eu sinto que eu precisava fazer esse trabalho, não sei se é essa parte social ajudar vocês. Tem cura sim pro alcoolismo, entendeu? E um beijo pra vocês, se inscreve no canal, deixa seu like, interage aqui, mais uma vez vou falar, comenta aqui por favor, quero que vocês interajam mais, tem hora que eu acho que eu tô falando sozinha, que ninguém fala nada aqui, gente. E é isso, tudo passa, gente, vai ficar tudo bem, tá? Beijo, tchau, tchau.